Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir, disse o empresário. E o pequeno príncipe disse: isso é verdade. E o que fazes tu com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto, disse o empresário. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Quem nunca leu O Pequeno Príncipe? É um dos meus livros mais queridos. Eu diria que é meu livro de cabeceira. E ele sempre tem muito a me ensinar. Eu me pergunto, esse é realmente um livro para as crianças? Porque as crianças já sabem muitas coisas do que tem aqui. Então eu diria, é um livro para adultos, para que a gente não esqueça esse olhar atencioso que as crianças possuem. Esse é o tema do vídeo de hoje. Uma atenção curiosa através desse olhar incrível e imaginário que é o universo infantil. Eu gosto tanto do Pequeno Príncipe que eu acho que eu vou até fazer uma série de vídeos aqui em homenagem a ele, porque tem tanta coisa para contar. Se vocês não leram ainda, eu sugiro. A gente tem muito para lembrar sobre essa visão infantil. Para falar sobre o tema atenção, nada melhor do que trazer essas informações do olhar da criança, que é justamente isso. Quando a gente vai crescendo, a gente deixa de lado esse olhar mágico para as coisas. Mas toda vez que a gente entra em contato com as crianças, seus afilhados, seus filhos, seus sobrinhos, eles sempre trazem e renovam esse olhar. Houve a história de um adulto que estava olhando o que estava chamando a atenção da criança quando ela estava parada olhando para o chão há um tempão. Na verdade, ela estava averiguando o caminhar das formigas. Foi uma historinha que eu vi em algum lugar das redes sociais e me chamou muito a atenção porque esse olhar infantil para a novidade é algo que nós, enquanto adultos, acabamos por perder ao longo das experiências da vida. Infelizmente, perdemos essa magia, mas sempre é tempo de resgatá-las. Para mim, o Pequeno Príncipe faz isso. E, bem, como é que seria isso na prática? Como é que seria a aplicabilidade desse olhar de Pequeno Príncipe no cotidiano? Muitas coisas passam despercebidas na nossa vida. Nem sempre a gente está com essa atenção plena, porque vivemos muito no automático, a gente sempre tem muitas coisas para realizar, muitas coisas para fazer e não temos atenção plena no que a gente está fazendo. É muito comum, por exemplo, se esquecer onde estava a chave, onde estava o livro, onde estava o objeto. Por quê? Porque é uma necessidade de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba que não está com a atenção plena naquele momento. Eu falei de meditação no vídeo anterior, vou deixar no final desse vídeo o card. A meditação não significa apenas ficar sentado com a atenção plena. Claro, isso é fantástico, mas se você tiver com a sua atenção voltada apenas no que você estiver fazendo, isso também pode ser considerado um estado da mente em ação com atenção total. Por exemplo, é como você lavar a louça e estar ali concentrado no sabão, na água, no tato e sem dispersar. É como você pegar para ler um livro e estar apenas lendo um livro e nada mais. É como você parar para ouvir uma música e apenas escutar aquela melodia e observar a letra e estar com a atenção plena nessa atividade. A partir do momento que a gente divide a atenção para muitas coisas, isso significa
que dá vazão à perda de concentração, a passar despercebido alguma informação importante. Tem se falado na escuta ativa que é justamente isso, é você colocar para ouvir um áudio ou atender um telefonema e estar voltado apenas reservando aquele espaço de tempo para poder você se conectar com aquele momento. É um estado de presença. E a criança tem essa habilidade de um estado de presença. Hoje a gente já tem algumas dificuldades tecnológicas, algumas questões tecnológicas que acabam dificultando isso. Então até as crianças já estão precisando dividir o tempo com o celular, com o videogame, mas naturalmente a criança ela consegue ter essa atenção plena. Na hora que ela está brincando, quando ela está envolvida em alguma atividade, ela realmente consegue fazer isso. Ou até aquele olhar atento e curioso para entender os porquês. Claro que é tudo uma novidade para ela, mas e para nós adultos? Será que tudo é tão igual assim? Será que todos os dias realmente são iguais? Será que o fato de você fazer a mesma atividade todos os dias, isso realmente é igual? Cada história do Pequeno Príncipe, ele fala desses traços de estar fazendo tudo tão automaticamente e esquecer que existe uma vida acontecendo. Osho diz, inclusive, que a gente nem deveria chamar árvore de árvore e que deveria se chamar arvorescendo, porque existe uma vida acontecendo e existe vida acontecendo à nossa volta. Se a gente não parar para perceber, isso passa e perdemos grandes oportunidades. Me recordo da música Epitáfio dos Titãs, que fala quanto ele deveria ter feito mais, ter amado mais, ter visto o sol nascer. Ele não sente falta de coisas grandiosas. Na letra, ele sente falta do simples. E é o simples que estes pequenos seres nos recordam. Eles fazem com que a gente lembre de quando a gente também era assim. E para que isso não se perca, nós precisamos treinar isso. Eu sempre falo de treinar porque eu acredito que tudo é prática, tudo é rotina. Simplesmente não chega um dia e acontece plim! Nesse dia você teve uma visão diferente. Não. É algo que a gente precisa observar. Você já experimentou de onde você está agora ter um olhar diferente sobre todas as coisas que estão à sua volta? A posição dos móveis, os objetos que compõem, a predominância das cores no ambiente que você convive, nos lugares que você transita. Uma das passagens que eu mais gosto desse livro é quando ele diz: por que é que os adultos perguntam sempre quantos anos você tem, quantos filhos os seus pais tiveram? Estão muito voltados aos números, às coisas muito cartesianas. Ele não usa esse termo, mas a gente fica muito condicionado para esse mundo tão real e sem magia, quando na verdade a magia é a própria vida que a gente pode estar deixando passar. Mas a magia, a poesia são formas, olhares de se perceber a vida. É por isso que nós ressaltamos tanto os artistas, porque eles têm uma maneira de perceber a realidade que nos traz, que nos devolve essa mágica que é estar nesse plano. Hoje eu vou trazer um monte de citações. Tem um filme chamado Os Filósofos, que também é dos meus preferidos. Imagina quanta fantasia aqui. Bem, eu não vou dar spoiler do filme, mas ele fala da importância da sensibilidade na construção de uma sociedade. E se levarmos em conta de que forma a nossa história enquanto humanidade, enquanto sociedade é contada, encontraremos desde a arte culinária, as ferramentas e utensílios de caça, pesca, joias, escritos, manuscritos, esculturas, danças, ritualísticas. Tudo isso é essa parte netuniana, fantasiosa,
que também faz parte. E se a gente perder isso e for para esse olhar tão seco, a gente perde o prazer de estar aqui. Porque pense bem, o que seria da vida sem essa parte sonhadora? É muito vazio, precisa existir um sentido, precisa existir a arte de enxergar as coisas de uma maneira mais surreal, mais diferenciada. E é por isso que hoje eu decidi trazer essa conexão entre essas duas realidades. A vida adulta, que precisa estar conectada com a responsabilidade, com o fazer acontecer, de realizar nesse plano, mas se for só isso, se não tiver o imaginário criativo que vem da nossa criança, e agora eu não vou estar falando mais da criança em si, agora eu estou me referindo à nossa criança interior, que está voltada ao nosso chakra esplênico, o nosso chakra umbilical, que tem a ver com a nossa criatividade, e é nessa hora que a gente consegue expandir mais, a gente consegue ancorar mais a nossa originalidade, a nossa autenticidade, a nossa forma de enxergar as coisas. Quem nunca parou para ir no cinema, para poder mergulhar nessa dimensão da fantasia, da magia das coisas? Mas a gente não precisa apenas encontrar esse universo lendo um livro, assistindo um filme ou numa apresentação de teatro. A gente também pode ter acesso dentro das coisas que a gente faz no nosso dia. Eu sempre gosto de trazer aquele momento mágico para o dia a dia, porque é no dia a dia que a vida acontece. É você poder olhar uma planta que brotou, uma flor que nasceu, sentir o cheiro da comida. É uma vida mais sinestésica. Mesmo que você seja mais visual ou seja mais auditivo, essas são vias de comunicação para o sentir. Cada pessoa tem a sua forma de sentir, mas existe e não pode ser negado esse prazer de fazer parte de toda essa realidade que nos compõe. São questões de valores. Tudo está relacionado aos valores que nós temos. Se a gentileza é importante para você, viva essa gentileza ao invés de ficar esperando que as outras pessoas sejam gentis com você. Se a ternura, o afeto, o carinho condiz com os seus valores, seja você essa mudança, seja você a julgar menos e agir mais a partir disso que você considera essencial. Se você se conecta com alguma arte, então faça disso ou reserve um momento para você experienciar isso e dedicar o seu tempo para isso. E busque essas coisas novas, porque traz um diferencial. Uma dica que eu acho super interessante, se você tiver contato com alguma criança, ou até se não tiver e puder visitar uma creche, por exemplo, um lugar que você possa simplesmente parar para ouvir a percepção dela, nossa, você vai encontrar coisas incríveis. Eu digo isso porque eu tenho muitos sobrinhos e eles me mostram, eu digo que são os meus professorzinhos, meus professores que me ensinam muitas coisas. Eles têm um ponto de vista que é muito inusitado. Essa geração tem uma percepção diferente da realidade. Quantas crianças fizeram perguntas que nos calaram, que nós não tivemos como responder, porque é de um senso de percepção, um senso de realidade que nos cala, porque é uma realidade que a gente acabou deixando para trás. Então a ideia desse vídeo hoje é: traga a sua criança para enxergar o seu mundo. Traga esse olhar infantil que está em algum lugar dentro de você para trazer mais suavidade para a sua vida, para o seu cotidiano, para o seu dia a dia, para a sua realidade. Um olhar diferenciado para que você não continue achando que todos os dias são iguais. Eu descobri recentemente que quanto mais a gente faz coisas iguais todos os dias dentro de um padrãozinho e vai repetindo, é como se o cérebro entrasse numa espécie de looping
e ele só vai repetindo e os dias dão a entender que passam mais rápido. Quando você tem esse dinamismo, quando você tem uma criatividade para que os seus dias sejam diferenciados, você acessa mais o prazer de estar aqui, o prazer de estar presente na sua vida. Então é isso, pessoal. Minha mensagem nesse vídeo para vocês hoje é para que você se conecte com a sua criança interior, a sua criança alegre, sensível, divertida, solta, que enxerga a mágica e a plenitude da vida nas coisas que você pensa que já está desgastada, nas suas relações, no seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, nos seus afazeres diários. Procure esse olhar diferente, porque a ideia é mais suavidade e mais beleza para a vida, porque beleza põe mesa, beleza põe vida, porque a própria natureza é beleza e você também é beleza, e eu tenho certeza que existe beleza também à sua volta. Vamos enfeitar os nossos olhares e poder enxergar sempre, ou pelo menos da melhor forma que a gente puder, esse lado bom de estar aqui, esse lado bonito e curioso, que às vezes é um lado bonito, mas às vezes nem é tão bonito assim e tá tudo certo, mas é um lado instigante, é um lado curioso, é uma coisa diferente, uma coisa que você pensa, poxa, como é isso? Como eu posso identificar isso que é diferente? O que é diferente para mim? O que conecta comigo e que não conecta com a outra pessoa? O que faz sentido para mim? É muito sutil isso, mas é muita sensibilidade e que todos nós temos, por mais que haja corações durões que acredite que não é assim. Porque eu conheço pessoas duronas que amam plantas, conheço pessoas aparentemente duronas, têm um feeling para música, e é a nossa forma de linguagem, pessoal. Qual é a sua? Me conta. Faz o seguinte, deixa aqui nos comentários qual é a sua arte. Quando é que você consegue perceber que você está neste olhar da sua criança? O que te encanta? O que no meio de trabalhos e rotina e o tal do corre-corre, o que é que te desperta para renovar a vida, para renovar a sua vida e até das pessoas à sua volta, mas falando de você, me conta aqui nos comentários de que forma você consegue ativar esse olhar da sua criança para a curiosidade, para a beleza e para aquela coisa que te instiga mesmo, que você quer saber por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá? Então é isso. Eu fico por aqui e te deixo um beijo de luz, um abraço e que você possa trazer a sutileza e a criatividade da sua criança para essa semana e para todos os dias que você sentir necessidade. Beijo, tchau, tchau.